Vamos falar de receptores acoplados à proteína G. Esses receptores, eles também são conhecidos como GPCRs, que é do termo em inglês, G Protein Coupled Receptors, ou receptores serpenteantes, ou receptores com 7 domínios transmembrana, pois são receptores que atravessam a membrana plasmática 7 vezes, formando esses 7 domínios. Todos os receptores acoplados à proteína G, eles possuem 3 componentes essenciais. Um componente é o próprio receptor, sendo então o primeiro componente. O segundo componente é a proteína G, que aquele receptor vai recrutar, podendo ser proteína GS, GI ou GQ. Dependendo da proteína G recrutada, uma dessas duas enzimas efetoras serão recrutadas, serão ativadas, ou a adenileuciclase ou a fosfolipase C. Os receptores acoplados à proteína GS, então, receptores que, quando ativados, recrutam essa proteína GS, eles têm um mecanismo comum de transdução de sinal. A enzima efetora da proteína GS é a adenileuciclase. A adenileuciclase é uma enzima que produz AMP cíclico a partir do substrato ATP. E o AMP cíclico, por sua vez, ativa a proteína quinase A, ou proteína quinase ativada pelo AMP cíclico. Vamos ver uma imagem que ilustra todos esses aspectos. Nessa imagem do Leninger Princípios de Bioquímica, nós temos um exemplo de receptor acoplado à proteína GS. Há diferentes receptores acoplados à proteína GS. Há diferentes receptores acoplados à proteína G que são capazes de recrutar a proteína do tipo GS. O receptor beta-adrenérgico é um desses. O agonista, o ativador do receptor beta-adrenérgico é a epinefrina. Então aqui nós temos ilustrada a ligação de E, que é a epinefrina, com o sítio de ligação nesse receptor com os 7 domínios transmembrana. Quando esse receptor é ativado pela epinefrina, ele sofre uma alteração estrutural, uma ligeira alteração estrutural, que permite que ele recrute a proteína G, que aqui está ilustrada em verde. Vejam que a proteína G, nesse caso a proteína GS, ela possui 3 subunidades. Uma subunidade alfa, uma subunidade beta e uma subunidade gama. Portanto, ela é chamada de proteína G heterotrimérica. Existem diferentes proteínas G. As proteínas G ativadas pelos receptores acoplados à proteína G são todas heterotriméricas. Portanto, subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. Vejam que aqui a proteína G está ligada a um nucleotídeo, que é o GDP. Quando o receptor é ativado pelo ligante, e por sua vez ativa a proteína G, ela vai trocar esse GDP por um GTP. Portanto, o GDP sai e entra um GTP do meio, ali do citosol. Quando isso acontece, a subunidade alfa, ela sofre uma alteração estrutural também. Uma alteração estrutural que promove a dissociação da subunidade alfa, da proteína GS, das outras subunidades beta e gama. Agora, a subunidade alfa ativa, ela migra e interage, se liga com a enzima efetora, que é a adenileuciclase. A adenileuciclase, ativada pela proteína GS, então a proteína GS ativa a adenileuciclase. Essa enzima ativada, ela vai converter o seu substrato, que é o ATP, em AMP cíclico. O AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, vai ativar a enzima pKa. E esse é o final da cascata. Então, na disciplina de Bioquímica 1, é importante que os alunos conheçam essa cascata, pois ela é muito comum em seres humanos e outros organismos. E na disciplina de Bioquímica 2, isso é empregado na prática. Que efeitos a proteína quinase A tem quando ativada, por exemplo, pelo receptor do glucagon, no tecido hepático, no tecido adiposo, etc. Há outros elementos importantes que merecem destaque nessa imagem. Nesses processos de biosinalização,
de transdução de sinal, nós podemos observar a ativação de uma série de elementos. Por exemplo, o receptor foi ativado pelo ligante, a epinefrina. É importante começar após a ativação de todos esses componentes, até a ativação da PKA, em seguida começa a desativação dos componentes. O ligante precisa diminuir os seus níveis extracelulares para que o receptor não fique constantemente ativo, né? Ativado. E as nossas células possuem diferentes estratégias para tratar deste aspecto. Seja recaptar a molécula sinalizadora, seja degradar a molécula sinalizadora, tendo, portanto, o efeito de diminuir os seus níveis extracelulares. A proteína G, interagindo com a adenileuciclase e ativando a adenileuciclase, precisa se desativar. A proteína G ela é uma enzima, uma GTPase. Após ativar a adenileuciclase, ela mesma hidrolisa o GTP ligado a ela. E essa é a origem do GDP, que anteriormente estava ligado à proteína G. Quando a proteína G hidrolisa o GTP, a subunidade alfa volta a ter afinidade pelas subunidades beta e gama. Então o sistema volta para o seu estado basal, inativo. A adenileuciclase perde atividade por não ter mais interação com a subunidade alfa da proteína GS, deixa de converter ATP em AMP cíclico. No entanto, os níveis de AMP cíclico, ora aumentados, agora precisam ser diminuídos para que a proteína quinase A diminua a sua atividade. E, nesse sentido, há enzimas que são chamadas fosfodiesterases, que hidrolisam, que degradam o AMP cíclico, convertendo o AMP cíclico em AMP. É uma molécula diferente. É semelhante, mas não é a mesma. A AMP não tem a função de ativar a pKa. Portanto, a gente observa que, após iniciar a cascata, esses processos de terminação de sinal precisam acontecer para que o sistema volte para o seu estado basal. Outra cascata importante de ser conhecida é a cascata de ativação de um receptor acoplado da proteína G, no caso a proteína GQ. Antes que eu esqueça, nós vimos a cascata de GS, que é a proteína G estimulatória, também há a proteína GI, que é inibitória. No caso da proteína GI, a cascata é semelhante, só que aqui, ao invés da proteína G, a subunidade alfa de GI, ao invés de ativar a adenileuciclase, vai inibir a adenileuciclase. Quanto à cascata de um receptor acoplado à proteína GQ. Neste caso, a enzima efetora é a fosfolipase C. A fosfolipase C ativada, ela vai produzir, a partir do fosfatidil inositol bifosfato, o inositol trifosfato, o diacilglicerol. O inositol trifosfato vai ter um efeito na célula, que é abrir canais iônicos permeáveis ao cálcio no retículo endoplasmático. Um efeito disso é o fluxo de cálcio para o citosol e um aumento na concentração do íon cálcio no citosol. Essa concentração de cálcio aumentada e a presença do diacilglicerol na membrana plasmática culminam na ativação da proteína quinase C. Vamos ver na imagem esses aspectos ilustrados. Esse é um esquema que ilustra a sequência de eventos. Vamos direto para a imagem, depois a gente pode voltar para essa ilustração. Um aspecto importante, antes de vermos a cascata, é levar em consideração que o substrato da fosfolipase C é o fosfatidil inositol bifosfato, PIP2. E aqui nós temos a ilustração dessa molécula, o fosfatidil inositol bifosfato. O grupo fosfato, fosfatidil, que liga a molécula de inositol, que já tem ligados a ela 2 fosfatos. Por isso, a molécula se chama fosfatidil inositol 1,2 bifosfato. Aqui nós temos uma molécula de glicerol com 3 carbonos e um carbono, um grupo acil de ácido graxo, que está dentro da membrana plasmática. No carbono 2 do glicerol, um outro grupo acil na membrana plasmática. E em outro carbono do glicerol, no carbono 3, um grupo fosfato que liga o inositol bifosfato. A fosfolipase C, ela vai clivar essa ligação fosfato e vai produzir um inositol 1, 2, 3
fosfatos, o IP3, inositol trifosfato, aqui à direita. E o remanescente é um glicerol com 2 fosfatos, ou diacil, 2 cadeias acila, glicerol, semelhante ao triacilglicerol estudado em lipídios. Então, levando tudo isso em consideração, aqui nós temos na imagem a representação de um ligante, um hormônio, ligando no site de ligação do receptor acoplado à proteína GQ. O que vai acontecer aqui? A proteína GQ, que também é heterotrimérica, aqui não estão discriminadas as subunidades alfa, beta e gama. Mas aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com GS e o que acontece com o GI, que é, após a proteína G ligada ao GDP ser ativada pelo receptor, ela vai trocar GDP por GTP. E a sua subunidade alfa, aqui representada, dissocia de beta e gama. A subunidade alfa de GQ ligada ao GTP vai ativar a enzima efetora. Nesse caso, quem é a enzima efetora? A fosfolipase C. O nome da enzima já remete à sua função. Fosfolipase lembra fosfolipídio. Lipase lembra enzima que quebra lipídio. E é isso que acontece, um fosfolipídio de membrana, que é o fosfatidil inositol bifosfato, que aqui está representado em roxo, é convertido em diacilglicerol, que permanece ligado na membrana plasmática, e o inositol trifosfato, que, solúvel no citosol, migra até o canal iônico de cálcio, que possui como ligante e ativador deste receptor canal iônico, o inositol trifosfato. O inositol trifosfato ativa o receptor, abre o poro do canal iônico, permeável aos íons cálcio. O cálcio em maior concentração dentro do retículo endoplasmático, por difusão facilitada, migra para o citosol. No citosol, o cálcio, juntamente com o diacilglicerol, são fatores que contribuem para a ativação da proteína quinase C. Então, no final dessa cascata, nós temos a ativação da PKC, ou proteína quinase C. Tanto a PKA quanto a PKC são quinases. Quinases fosforilam proteínas-alvo. Essas enzimas, PKA e PKC, fosforilam proteínas-alvo em regiões consenso, em regiões específicas, que possuem resíduos de serina e ou treonina, que são resíduos de aminoácidos que têm uma hidroxila, onde o grupo fosfato é ligado no processo de fosforilação. O esquema anterior mostra que um receptor acoplado à proteína GQ causa ativação da fosfolipase C, que vai agir no substrato fosfatidil inositol bifosfato. A quebra do fosfatidil inositol bifosfato vai gerar o diacilglicerol e o inositol trifosfato. O inositol trifosfato aumenta os níveis de cálcio no citosol, aumentando os níveis de cálcio, mais o diacilglicerol, ativação da proteína quinase C.